a cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Deus abençoe. 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 19. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Estou em casa, mas com uma grande responsabilidade. Esse é um culto de Páscoa, onde nós estamos celebrando não simplesmente a morte do nosso Senhor, mas também a ressurreição. E aquilo que nos traz a vida, aquele que nos fez chegar até aqui. Então é de uma responsabilidade muito grande estar ministrando aqui nessa noite, mas eu fico muito feliz e honrado. E eu quero que nessa noite você coloque toda a sua atenção, todo o seu coração naquilo que não eu tenho para dizer. Eu não teria nada para dizer, mas o Senhor, Ele tem uma palavra para o seu coração. Você crê assim? Eu gostaria de estar também agradecendo a minha noiva, a Lara, que está sempre comigo aí, me apoiando, me abençoando, orando por mim, puxando a minha orelha, também é importante. Glória a Deus por isso. Agradeço também ao Emanuel e ao Luiz, é até estranho chamar de Luiz, é o carioca, que são também amigos, são pessoas que Deus colocou ao meu redor para que eu possa, ser mais parecido com Jesus, porque eu olho esses meninos queimando por Jesus, eu me inspiro neles, de verdade. Tem momentos que eu até estou fraco, aí vem o carioca e tem uma palavra de ânimo para o meu coração. Tem momentos que eu estou meio desanimado, nos momentos que eu já estive para baixo, eu tinha o Emanuel para me consolar, o Manu, né? Então glória a Deus por isso. Sou muito feliz por isso. Sou muito grato a Deus por isso. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19. Pai, não fica bravo não, tá? Que você é meu pastor, não preciso ficar agradecendo você também. Mas também fico muito feliz por ter meu pai como não só meu pai, mas meu pastor, meu maior conselheiro. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se somente para essa vida temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Nós estamos hoje nesse culto tão especial, esse culto maravilhoso, celebrando a ressurreição do nosso Senhor, a morte e a ressurreição desse Deus, aquilo que nos trouxe vida, aquilo que nos fez chegar até aqui nessa noite. Mas eu acredito que não há ninguém aqui nessa noite. Se existe alguém, eu creio que essa é a noite que o Senhor Ele vai te convencer dessa verdade. Mas eu acredito que nós que estamos aqui cremos que o Senhor Jesus se fez carne, habitou entre nós e morreu por nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós temos vida. Essa se tornou uma verdade. Essa se tornou uma verdade, não, essa é uma verdade, mas que se tornou em nosso coração algo tão comum, que infelizmente parece que a gente não valoriza tanto. Parece que
é muito triste, inclusive, ver pessoas que viveram na igreja e que hoje, por exemplo, tem um comediante que é o Pastorzão, ele fazia o personagem Pastorzão. Eu sempre acompanhei muito ele, sempre achei ele muito legal, muito engraçado. E você ouve agora ele que saiu da igreja falando: eu não pedi para Jesus morrer em meu lugar. Que absurdo é esse que ele está falando? Então, assim, parece que se tornou tão comum, parece que a gente começou a entender isso com tanta facilidade, que começou a perder o valor para nós. Mas, meus irmãos, eu quis cantar esse louvor já no início, porque não existe vida sem a cruz do Senhor. Isso precisa ficar claro. Não existe vida sem Jesus morrendo numa cruz por mim e por você. Era para nós estarmos pagando, era para nós estarmos sendo condenados por nossos pecados, mas aquele que era o único santo, irrepreensível, morreu no meu e no seu lugar. E só isso já é motivo de você dar glória a Deus nessa noite. Só isso já é um motivo da sua vida inteira ser transformada. E eu gostaria de nessa noite estar mostrando para a igreja de uma perspectiva de um dos discípulos que estavam andando com Jesus. Porque assim, eu iniciei essa mensagem nesse texto porque se você entendeu, se você creu, e eu quero crer aqui que todos nós entendemos isso, que Jesus morreu para te dar vida, isso não é simplesmente para te dar bens materiais. Isso não é simplesmente para que você tenha um conforto nessa terra. Não é simplesmente como o evangelho da prosperidade, o falso evangelho da prosperidade vai dizer aí que é para que você tenha tudo. Não é isso. O Senhor, Ele morre por nós. E a partir do momento que nós entendemos isso, que isso nos é revelado, nós gastamos a nossa vida também por Ele. Por isso que a cruz, ela é uma forma de Deus nos ensinar. Se Jesus, sendo Deus, morre em uma cruz por nós, nós diariamente, então, é isso que Ele nos ensina, devemos pegar a nossa cruz e o seguir. E eu pensando da forma que eu mostraria isso, da forma que eu poderia mostrar aquilo que Jesus fez por nós e aquela mudança que isso traz para cada um de nós, eu estava pensando e me veio um jovem pescador simples, que cria que Jesus um dia viria, que o Messias viria. Esse homem, ele se chama Pedro. Se imagine agora na posição de Pedro. Pedro, ele era alguém que estava iniciando ali a sua vida, as suas conquistas. Então ele começou a ter um emprego ali, né? Ele é pescador. Ele está começando a construir alguma coisa. Ele provavelmente aqui já tinha uma esposa, porque depois o Senhor vai curar a sogra de Pedro. Então ele provavelmente já tinha uma esposa aqui. Então nós vemos alguém que está começando a construir a sua vida. E é maravilhoso. Eu também sou alguém que estou tentando construir a minha vida. Eu creio que vocês também. Mas parece que em algum momento nós somos tentados a viver simplesmente para as coisas que nós podemos conquistar aqui na terra. Então eu começo a estudar em uma determinada área, porque aquela área, quando eu me formar, eu vou ter um salário extraordinário. E daí eu começo a focar, eu começo a fazer planos, a fazer metas e tantas outras coisas. E Jesus vai ficando de lado por alguns momentos. E de alguma forma isso começa a tomar um valor maior no meu coração do que a cruz de Cristo. Mas perceba que Pedro,
mesmo estando construindo algo, mesmo estando ali no início dessa construção, talvez de carreira, de vida mesmo, vem um homem no início do seu ministério, chamado Jesus, chama ele para o seguir, e Pedro crê tanto naquilo que aquele homem estava ensinando. Pedro, ele vê uma verdade tão grande naquilo que aquele homem chamado Jesus está dizendo, que ele tem coragem de largar tudo. Ele tem coragem de largar tudo para seguir a Jesus. E isso por si só já é um ato de fé muito grande. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a largar tudo por Jesus. Jesus, você tem minha quarta, meu domingo. Jesus, você tem ali 2 dias na semana, 3, 2 horas, 10 minutinhos por dia numa oração rápida ali que eu faço. Mas eu não estou disposto a colocar Jesus como a minha prioridade. Mas Pedro, ele vê algo tão maravilhoso. E essa que é a questão. Nós estamos tendo acesso a esse algo maravilhoso que Pedro viu. Mas por que nós não estamos tão fascinados como Pedro? Porque nós nos acostumamos com a cruz de Cristo. Pedro ouviu aquele homem com uma mensagem pedindo para ele largar tudo, e ele não pensou 2 vezes. Ele creu de tal forma que ele se despede, ele abandona e segue a Jesus. Ele teve acesso, irmão Cláudio, a esse homem que quando fala arde os corações. Ele teve acesso a esse homem que quando declara uma palavra, aquilo que era impossível com uma palavra de Jesus é feito. Eu percebo que Pedro, ele começa a brilhar os olhos em Jesus, ele começa a ficar apaixonado por Jesus. Eu percebo até que ele é até um pouco, como que eu posso dizer, como que é a palavra que eu usei, explicando, mas é o fascinado, ele fica até meio perdido assim, de tanto que ele quer mostrar para Jesus que ele ama a Jesus. E Pedro, ele estava com os discípulos, ele vivia e ouvia aquilo que Jesus tinha para ensinar, mas eu percebo que existe um brilho nos olhos diferente de Pedro. Sabe, quando eu chego lá em Mateus 26:34, que eles estão na mesa e Jesus fala assim, um de vocês me negará. E Pedro, ele faz questão assim de pular para ser o primeiro. Eu não. E Jesus fala para ele, Pedro, antes que o galo cante, depois de 3 vezes que o galo cante, você me negará. Não, ele negará 3 vezes antes do galo cantar. Isso, desculpe. E eu percebo que Pedro, ele fica sem chão. Você percebe isso? Viva a história de Pedro comigo aqui nesse momento, meus irmãos, por favor. Ele viu algo tão maravilhoso, só que ele começou a perceber que nele havia falhas. Ele olhou para Jesus e não viu falha nenhuma, mas o brilho que Jesus trazia mostrou as falhas que havia nele. E a caminhada de Pedro, mesmo estando ao lado de Jesus, é uma caminhada de altos e baixos, assim como a nossa. Existem momentos que nós estamos com toda a intensidade, olhando para Jesus, e pode vir qualquer tempestade, que eu saio andando sobre as águas.
Mas também no meio desse momento, algo acontece. Eu olho para o lado, uma palavra é dita e muda toda a minha situação, e faz com que eu me frustre, e faz com que eu falhe, e faz com que eu afunde no meio daquela tempestade, no meio daquele mar. Eu vejo que Pedro, ele percebia que era em Jesus que ele teria tudo aquilo que ele precisava. E porque em alguns momentos nós corremos atrás de tantas pessoas, porque em alguns momentos eu e você olhamos para tantos lados, Jesus de alguma forma começa a se tornar a última opção. Acontece algo aqui, daí eu tento falar com meu pai, eu tento falar com a minha mãe, aí eu tento falar com um amigo, eu tento falar com aquele político que resolve, não, aí eu tento falar com aquela pessoa que consegue, aí tudo deu errado. Ah, tem Jesus também, né? Não, Jesus ele vai conseguir me ajudar. Quando Jesus precisa ser a primeira coisa, o primeiro pensamento. Meus irmãos, se algo está tomando no seu lugar o coração de Jesus, mude isso nessa noite. Se algo está te fascinando mais do que Jesus, comece a tratar isso, comece a mudar isso, porque não existe nada que pode te preencher como Jesus. Existem vazios que são impreenchíveis, se é que essa palavra existe, que é só Jesus que pode entrar e preencher, e colocar tudo no lugar, e trazer, e tornar o pranto em festa. Então Pedro ouve de Jesus que negaria, e Pedro ele fala: não. Talvez nós também, talvez não, eu quero crer que nenhum de nós escolhe negar a Jesus. Ninguém acorda assim pensando: ah, eu vou hoje a minha meta do dia é negar Jesus. Não, muito pelo contrário. Mas infelizmente, quando nós deixamos outras coisas como prioridade, outras coisas tomando o lugar de Jesus no nosso coração, nós infelizmente negamos a Jesus. Não, Pedro, você pode falar aí para mim, eu não nego a Jesus, amém. Mas será que naquele momento, naquela conversa que você teve a oportunidade de falar, aquela pessoa que você percebeu que precisava de uma palavra e você falou: ah, parece que ficou com medo. Aquela instrução que Deus te deu, aquele direcionamento, talvez financeiro, e você falou: não, mas Deus, se eu fizer isso, eu vou ficar sem nada. É nos momentos em que outras coisas se tornou prioridade em seu coração, que nós negamos a Jesus. Mas a forma de Pedro mostrar para Jesus que ele o amava, que ele estava desesperado por Jesus, foi quando veio Malco lá para pegar Jesus. Ele corta a orelha assim, como uma forma de falar: Jesus, você viu? Eu não vou te negar não. Mas Jesus, ele tem que colocar a orelha de volta e falar: Pedro, não é assim que funcionam as coisas. Muitas vezes nós somos deixados levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Existem momentos que nós
agiremos de uma forma talvez impulsiva. E o que eu mais percebo aqui em Pedro é que Pedro, ele até acreditava no poder de Jesus. Pedro, ele até cria no que Jesus falava, ele vivia os milagres, mas ele estava limitado a essa vida. Pedro, ele se limita a essa vida porque quando Jesus vai falar lá que o destino dele era a cruz, Pedro é o primeiro a falar: não, a gente não vai permitir, Jesus. E Jesus tem que falar assim: Pedro, parta de mim, Satanás, porque essa é a vontade do Pai. E sabe o que é muito interessante em tudo isso? E sabe onde eu quero chegar com isso? É que a esperança de Pedro é que ele teria Jesus ali fisicamente todos os dias, e ele já não teria responsabilidade nenhuma no dia a dia dele. Porque assim, na posição de Pedro, se falta pão, Jesus chega lá, multiplica o pão e dá tudo certo. Na situação de Pedro, ele não precisa se preocupar com muitas coisas, é só ele seguir. Então era uma perda muito grande para ele, Jesus subir ao céu e deixar ele caminhando com as próprias pernas. Porque daí, a partir desse momento, não existiria terceirizar. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes eu coloco a expectativa no pastor, eu coloco expectativa num líder, eu coloco expectativa naquela pessoa que é uma pessoa de Deus. Para quê? Porque daí eu me ausento de qualquer responsabilidade. Não, eu não preciso orar, não, eu não preciso ter relacionamento com Deus, porque quando acontecer algo difícil, eu vou para o pastor, falo para ele orar, as coisas dão certo, tudo volta ao normal e eu fico feliz. Mas não é isso, não foi para isso que Deus te chamou. A esperança que a cruz traz é uma esperança que vai além dessa vida. E eu consigo perceber, nós estamos conseguindo perceber aqui nessa noite, que Pedro, ele ainda estava limitado a essa vida, a ponto de não querer deixar que Jesus morresse, mesmo sendo essa vontade. Só que quando Jesus morre e ressuscita, ele manda chamar os discípulos e Pedro especificamente. E na terceira aparição de Jesus depois da ressurreição, está naquela pesca que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. E nesse momento eu vejo que que Pedro entendeu aquilo que eu estou dizendo aqui nessa noite. Por quê? Porque antes que Jesus morresse, Pedro, ele só estava vivendo os milagres aqui na terra. Ele só estava vivendo curas, ensinos, coisas maravilhosas. Mas ainda havia um medo muito grande de ficar e o Senhor o abandonar, talvez de alguma forma, e permanecer sozinho. Mas quando ele vê Jesus pendurado numa cruz, naquele dia de tristeza, de silêncio, eu vejo Pedro triste, chorando, amargurado, pensando em tantas coisas. Será que eu fiz certo de abandonar tudo por Jesus? Mas se eu fiz o certo de abandonar tudo por Jesus, será que eu fiz certo de cortar a orelha de Malco? Será que eu fiz certo de andar sobre as águas? Será que naquele momento eu errei? E de tantas coisas que poderiam estar correndo na mente de Pedro. Quando Jesus aparece ressurreto, Pedro finalmente entende, finalmente vira a chave, e ele consegue entender que
o Senhor, Ele reina sobre a terra, Ele reina sobre os céus. Ele é quem dá a vida, mas Ele também é maior do que a morte. E já não é mais sobre aquilo que Ele pode me dar simplesmente. Já não é mais a condição que eu vou ter. Já não é mais o presente que Ele pode me dar. Já não é mais os detalhes terrenos. Meu irmão, se você só olha para a cruz e vê uma forma de ser abençoado, se você olha para a cruz e só vê uma forma de ganhar algo, um presente, ou ainda te falta algo, porque a cruz nos mostra vida. A cruz de Jesus nos mostra a vida e a salvação. E se você crê nisso, se você entende que o Senhor morreu no seu lugar, nós merecíamos a morte, mas Ele foi e se entregou no meu e no seu lugar. A partir de agora então, eu quero te convidar a não mais focar os seus olhos naquilo que é terreno. O Senhor, Ele tem tantas coisas para te dar aqui nessa terra, mas o grande plano do Senhor é salvar a sua alma, e é te usar nessa terra para levar vida para mais pessoas que ainda não conhecem esse Deus. Que você possa crer nisso, que essa mensagem possa estar cravada no seu coração, e que em nome de Jesus, a cruz de Cristo possa ser o motivo, a esperança, aquilo que te dá forças para caminhar e para permanecer fiel. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Eu quero que nesse momento você faça uma oração. Que nesse momento você possa declarar ao Senhor que você crê que foi pela morte de Jesus que você tem vida, que você está aqui, e que a partir de agora então nós abandonaremos tudo, se for preciso, para seguir a esse Jesus, porque nós cremos que o material, o terreno, o terrestre é bom, mas muito melhor, incomparável, é a salvação da nossa alma que o Senhor trouxe para nós. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a revelação, o entendimento do ato que o Senhor fez por nós. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, ó Pai. Nós não estamos simplesmente acostumados com a mensagem que a cruz traz, não. Nós estamos decidindo nessa noite viver por Ti. A partir do momento que nós entendemos o poder da cruz, nós somos transformados e vivemos mediante a Sua vontade, Senhor. Que essa palavra venha tomar um rumo que o Senhor tem para cada coração, e que nós venhamos ser transformados no entendimento, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor entregou para nós nessa noite. É que essa igreja te pede, já te agradece em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém.